Olá, aluno do terceiro ano, aqui quem fala é o professor Wallace, de Educação Física. Hoje ainda dá continuidade ao assunto de ginástica artística. A gente vai falar sobre a história e de início eu vou fazer a correção do exercício que eu passei na aula passada. Vamos lá, primeira pergunta. Qual o nome do pai da ginástica? Resposta: Friedrich Ludwig Jahn. Segunda, quais aparelhos ele criou? Resposta: cavalo com alças, barras horizontais, traves e barras paralelas. Terceira pergunta, inicialmente a ginástica era usada para quais fins? Resposta: culto ao corpo e treinamento militar. Quarta, onde e em qual ano foi criada a Federação Europeia de Ginástica? Resposta: em Liege, na Bélgica, em 1881. Quinta, e qual foi o impacto da criação da federação? Passou a ser vista como esporte, que no início era vista como militar, com treinamento militar, agora foi vista como esporte. Vamos lá dar continuidade à história, ok? Vamos falar sobre o início nos Jogos Olímpicos. Primeira participação nos Jogos Olímpicos foi em 1896, nos Jogos de Atenas. E no Pan-Americano, ela está desde 1951. A categoria feminina foi somente nas Olimpíadas de 1929, na Holanda. Ginástica artística no Brasil. Vamos falar da ginástica artística no Brasil agora. Chega ao Brasil nos finais do século XIX, nos estados da região sul. Em 1858, foi fundada em Santa Catarina a Sociedade de Ginástica de Joinville. Após, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo começaram a prática. Primeiro campeonato nacional ocorreu em 1950, entre atletas paulistas, cariocas e gaúchos. Em 25 de novembro de 1978, foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, CBG, que logo se filiou à Federação Internacional de Ginástica. A primeira competição olímpica brasileira foi em Moscou, em 1980. Agora eu vou falar sobre as regras na competição. Geralmente as provas de ginástica artística têm um foco na perfeição dos movimentos, numa sequência pré-determinada. Os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Sobre os aparelhos, além de movimentos no solo e os saltos realizados pelos ginastas, a ginástica olímpica reúne diversos aparelhos. Os ginastas usam uma espécie de tala nas mãos para a realização desses movimentos. Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados são diferentes. Assim, para a prática masculina, os principais aparelhos são cavalo com alça, argolas, barras paralelas e barra fixa. Já para as práticas femininas, os principais são barra simétrica e barra de equilíbrio. Eu falei agora sobre os aparelhos que cada categoria fazem específico. São 4 específicos masculino e 2 específicos feminino. Agora eu vou falar sobre o que ambos fazem, que é o salto e o solo. Tanto as mulheres como os homens realizam movimentos no solo e saltos. Mediante uma corrida, vou falar agora sobre o salto, ok? Inicialmente sobre o salto. Mediante uma corrida inicial curta, os atletas desenvolvem um impulso necessário para dar um salto. Por fim, elas pousam os pés num colchão. Eles pousam os pés num colchão, ok? Agora eu vou falar do solo.
No solo, giros, saltos, passos e movimentos acrobáticos são realizados pelos dois grupos. Eles não podem ultrapassar o limite da quadra, com 12 metros de cada lado. Os homens têm 90 segundos para realizar os movimentos sem música. Já as mulheres têm o tempo de 90 segundos com trilha sonora. Ok, turma? Eu fiz aqui uma breve leitura sobre a chegada ao Brasil, primeiramente sobre o início dos Jogos Olímpicos, depois foi a chegada ao Brasil, um resumo sobre as regras, um resumo sobre os aparelhos e algumas diferenças sobre os aparelhos e algumas curiosidades sobre o salto e o solo, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.